Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton Falcão, eu trabalho na diretoria adjunta de gestão de pessoas e faço parte da equipe que é responsável por realizar a avaliação do estágio probatório. Esse encontro de hoje não é bem um treinamento, é mais uma sensibilização para que vocês entendam e aprendam como vai funcionar a avaliação do estágio probatório. Alguns servidores, aqueles que já passaram de 12 meses, já realizaram a primeira avaliação. Outros servidores farão a avaliação pela primeira vez. Então, o objetivo desta sensibilização é justamente mostrar a vocês como vocês devem se comportar no momento de realizar a avaliação do estágio probatório. A avaliação do estágio probatório, ela foi montada com base no projeto de gestão por competências que já foi implantado no tribunal. A mesma metodologia que avalia todos os servidores também é utilizada para avaliar os servidores em estágio probatório. Isso acontece modulando. Existe uma diferença na avaliação dos servidores do estágio probatório justamente por conta da necessidade de se averiguar se o servidor que chegou, que acabou de chegar no judiciário alagoano, se ele realmente tem condições de adquirir a estabilidade. Então é muito importante que todos os servidores participem, que os avaliadores dos servidores também participem. Se por acaso o avaliador não estiver aqui neste momento, ele vai poder acessar esse vídeo depois pelo YouTube, mas é muito importante que vocês, servidores na condição de avaliados, comuniquem a eles, aos seus respectivos superiores, que vocês estão passando por essa avaliação, que é importante que o superior também avalie. Eu vou falar nessa sensibilização de alguns pontos do ato normativo 19 de 2020. Esse é o ato mais recente que disciplina a avaliação de desempenho em conjunto com a avaliação de desempenho do estágio probatório. É importante que vocês fiquem atentos que existem algumas normas que servem para todos os servidores, que se aplicam a todos os servidores. Um é o plano de cargos, a Lei 7889 de 2017, a Resolução 11 de 2018, que implantou o Programa de Gestão por Competência, e o Ato Normativo 19, que traz mais a parte operacional da avaliação. Mas eu recomendo que vocês leiam os dispositivos da lei que trata justamente do estágio probatório e de outros assuntos de interesse do servidor, a Resolução 11, né, que fala sobre a gestão por competência, sobre essa metodologia, e o Ato Normativo 19, que eu acredito que muitos de vocês já tenham lido, porque a gente disponibilizou esse ato lá no momento da inscrição. Eu queria pedir também que compartilhem este vídeo com os seus colegas servidores que estão no estágio probatório. Possivelmente alguém pode não ter conseguido realizar a inscrição, alguém pode aí não ter recebido a comunicação no momento certo, mas é importante que mesmo depois deste momento eles acessem, ou até mesmo vocês, se tiverem alguma dúvida, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no canal do TJ, juntamente com outros vídeos que nós já gravamos, que fala justamente sobre a avaliação de desempenho, sobre a evolução na carreira e sobre trilhas de aprendizagem. Recomendo a vocês que sigam, né? Recomendo a vocês também que adicionem o WhatsApp do TJ na agenda de vocês e peçam para que vocês sejam inscritos na lista de transmissão para que vocês possam receber as comunicações. Outra coisa é que a Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas tem uma sala de atendimento virtual por meio do Google Meet. Eu vou disponibilizar também o link. Qualquer dúvida, vocês podem acessar essa sala de atendimento. Sempre vai ter um servidor para que possa atender. Se ele não souber esclarecer suas dúvidas, ele vai encaminhar para algum servidor que possa fazer. Temos o canal também do e-mail, rh@tjl.jus.br, para tratar de qualquer assunto
E temos o e-mail específico para tratar da avaliação de desempenho. Neste caso, da avaliação de desempenho do estágio probatório. O e-mail é desenvolve@tjl.jus.br. Então, vou começar aqui a pontuar. Ao iniciar o ato normativo 19, vocês podem perceber que ele começa disciplinando os ciclos de avaliação. Existem os ciclos de avaliação de desempenho dos servidores efetivos, assim no modo de dizer, né, aqueles que já adquiriram a estabilidade, e existe a avaliação dos servidores em estágio probatório. A avaliação dos servidores do estágio probatório, ela acontecerá em 2 períodos, né? Um momento no primeiro semestre e outro no segundo semestre, justamente para que a gente possa aí englobar os servidores que até abril de cada ano somaram mais de 12 meses de efetivo exercício, então participam desse primeiro momento, e os demais servidores que completarem mais de 12 meses até lá no período do segundo semestre, eles também participarão. Então isso está lá no artigo 2 do ato normativo 19, nos seus parágrafos. Importante a leitura. O artigo 3º já fala do software da avaliação de desempenho. O Judiciário Alagoano, o Tribunal de Justiça de Alagoas, ele utiliza uma ferramenta web. O nome do software é GCA, Gestão por Competências Âncora RH, que é o nome da empresa lá que desenvolveu. A gente ganha muita agilidade ao utilizar o software, porque a gente sai daquela necessidade de ficar marcando X e utilizando formulários, e abre processo, e envia, e retorna, enfim. A gente evoluiu para um sistema informatizado, ele é via web, ele pode ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à internet. E é por meio desse sistema que vocês irão realizar a avaliação. Para acessar esse sistema, vocês precisam ter um e-mail funcional do tribunal. E por quê? Por questões de segurança. Através desse e-mail, vocês receberão o nome de usuário e senha. E a segurança é justamente para que a senha não possa ir para outro servidor ou ser encaminhado para um servidor que não seja aquele que participe da avaliação. Então é muito importante que vocês mantenham atualizado o e-mail funcional. Se vocês não possuírem este e-mail, vocês precisam entrar em contato com o DIAT, pedir a criação desse e-mail. Provavelmente os servidores que irão participar agora, a primeira vez, eles precisarão fazer essa solicitação. E logo em seguida vocês nos comunicam por e-mail. Lá pelo e-mail do Desenvolva se envia, ou por Intrajus. A gente prefere que seja por e-mail, porque fica mais fácil gerenciar as demandas, né? Então, vocês informam isso para que a gente possa cadastrar e para que você possa receber a sua senha no momento da convocação. Outra coisa que vocês precisam fazer ao acessar o sistema GCA é atualizar os dados. Vocês precisam acessar a opção lá, meus dados, e atualizar, colocar foto, colocar um endereço, escolaridade, essas coisas, né? Então, essas primeiras orientações são justamente isso. Vocês já sabem agora o momento da realização da avaliação de desempenho e vocês já sabem que essa avaliação acontece por meio do sistema GCA, que o link para acesso ao sistema está lá no Intrajus. Vocês vão observar esse ícone lá. Vamos agora ao artigo 4, que fala da parametrização da avaliação. É a configuração dos pesos. Existe uma diferença entre os pesos aplicados ao servidor que já adquiriu a estabilidade e existe uma diferença de pesos, uma modulação diferente dos pesos para os servidores que se encontram no estágio probatório. Nesse artigo 4º, eu destaco o parágrafo 6º. Pode existir muitas dúvidas quanto a isso. Quem é o avaliador do servidor em estágio probatório? Se você estiver
numa unidade jurisdicional, você terá 2 avaliadores, o chefe de secretaria e o magistrado. Isso se você tiver no posto de trabalho do cartório, onde o chefe de secretaria é o seu superior. Mas vamos supor que você seja assessor do magistrado. Nessa posição, você não é avaliado pelo chefe de secretaria porque o seu superior imediato é o próprio magistrado. Então você fica só com um avaliador. Os servidores que estão no cartório, seja ele o oficial de justiça, seja ele o técnico ou analista que está no posto de trabalho de prestação jurisdicional, ele vai ser avaliado tanto pelo chefe de secretaria quanto pelo magistrado. A questão do magistrado avaliar é opcional, né? Mas a gente disponibiliza para que, se o magistrado tiver aproximação com este servidor e quiser se sentir à vontade em avaliar, em realizar a avaliação, o sistema vai estar disponível. E aí, como é que funciona essa programação do sistema? Vamos supor que você é chefe de secretaria e vai avaliar algum servidor. E também tem um magistrado que vai avaliar o servidor. O sistema vai pegar a média dos 2 avaliadores. Se um desses avaliadores não responder, vai ficar apenas a nota de um avaliador. Então, o servidor de maneira alguma será prejudicado. Se ele for avaliado por 2, a nota vai ser calculada em cima da média das notas que esses 2 avaliadores atribuíram ao servidor dentro lá da perspectiva avaliada. Se o magistrado não quiser responder ou não puder responder, o chefe de secretaria responde. Já este é obrigado a responder, né? O chefe de secretaria não pode deixar de responder, principalmente se for servidor do cartório. No mesmo sentido, se você é um servidor que pode estar lotado aí numa área administrativa, né, ou num local onde você só tem um diretor, um coordenador, você só vai ser avaliado por uma pessoa. Né? Ao acessar o sistema GCA, vocês verão quem são os avaliadores. Logo abaixo do nome, ao acessar o sistema, salvo engano, no canto superior esquerdo, vai aparecer lá o seu nome, o seu posto de trabalho e quem são seus avaliadores. Essa é a primeira checagem que vocês devem realizar ao acessar o sistema. Verificar se o seu posto de trabalho está correto e se seus avaliadores estão corretos. Se precisar realizar algum ajuste, vocês devem demandar esse ajuste enviando e-mail ao desenvolve@tjl.jus.br. Avançamos agora para o artigo 7 e, continuando no assunto dos pesos, vamos falar das relações de avaliação. Neste caso, existem 2 relações. A autoavaliação, onde o servidor se autoavalia, e a avaliação do superior. E qual é o peso disso? 80% do peso é distribuído para a avaliação do superior e 20% do peso para a autoavaliação. Um exemplo bem prático é assim: se o avaliador lhe atribuir uma nota 10, esse 10 vai valer 80% da nota, ou seja, 8. Se você se autoavaliar com 10, esse 10 vai valer 2%. Se você se autoavaliar com 10, essa nota 10, essa nota vai equivaler a 2, 20% de 10. Somando as 2 notas, você fica com 10. Quando você diminui essa pontuação, né, você pode... não existirão na avaliação de desempenho números exatos, justamente porque existem pesos, né, e existem relações de avaliação. Então, o que a gente recomenda também é que a gente sabe que ninguém é perfeito e que tenham muito cuidado ao atribuir uma nota 10 para alguém ou até mesmo de se autoavaliar com uma nota máxima. Estou falando 10, mas vocês verão mais na frente que existirão escalas de 0 a 4, escalas em porcentagem. Mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o que vocês precisam saber nesse momento é que o peso da nota do avaliador é maior do que o peso da autoavaliação. Se por algum motivo
o avaliador não responder à avaliação, você não será prejudicado. Vai prevalecer a sua nota da autoavaliação como 100%. O sistema retira do cômputo o peso do avaliador se ele não responder à avaliação. Além da relação, vocês serão avaliados sob a ótica de 3 perspectivas. A perspectiva técnica, que é o conhecimento que vocês possuem, a perspectiva comportamental, que está relacionado com a habilidade, com os comportamentos que vocês apresentam no local de trabalho, e a perspectiva responsabilidade, que são as tarefas mais importantes que o servidor deve executar em seus locais de trabalho, e são tarefas que ele não pode deixar de fazer. São tarefas com um grau de importância de que, se ele deixar de fazê-las, isso pode trazer algum dano a um processo, a uma parte, a imagem da unidade. Vamos supor que o servidor tenha lá a responsabilidade de fazer uma intimação para uma audiência, né? Se o servidor deixa de fazer essa ação, essa atividade, qual o dano que isso pode trazer? A pessoa lá não foi citada, não vai comparecer na audiência, a audiência estava marcada, aí chega todo mundo, né? Depois se descobre que a pessoa não foi intimada, veja a consequência da falta da realização de uma atividade. Então, no posto de trabalho de vocês, que vocês também terão acesso no sistema GCA, vocês verão lá a descrição do posto de trabalho, e lá vai estar a relação daquilo que você precisa ter como conhecimento técnico, das atividades que você precisa desenvolver e das suas responsabilidades. E aí, nessas perspectivas também existem pesos. Existe um peso para a perspectiva técnica, existe um peso para a perspectiva comportamental e existe um peso para a perspectiva responsabilidade. Neste caso, o peso da perspectiva técnica é de 20%, o peso da perspectiva comportamental é de 30% e o peso da perspectiva responsabilidade é de 50%, justamente para que a gente possa medir se as tarefas mais importantes, aquelas que vocês não podem deixar de fazer, se vocês realmente estão executando. Ou seja, percebam que o peso é maior na perspectiva responsabilidade, porque a gente precisa enxergar se vocês, depois que chegaram ao judiciário, se vocês realmente estão fazendo aquilo que a organização espera. Os conhecimentos técnicos, ele tem um peso menor, justamente porque o conhecimento técnico vocês já demonstraram praticamente no momento que passaram no concurso, né? E a questão comportamental, ela tem um peso maior, porque justamente não adianta ter só o conhecimento se você não demonstrar um comportamento de que está aplicando este conhecimento, né? Então, cada peso desse, ele é aplicado sobre um indicador da avaliação. Esse indicador é uma pergunta. Então, é por isso que existem muitas variáveis nesse sistema de avaliação, nesse método de avaliação, que é justamente para que a gente possa, por meio dos cálculos que o sistema realiza, retirar eventuais favorecimentos, onde o servidor se autoavalia em 100%, né? Ou que o avaliador, para proteger o servidor, também coloca notas máximas para ele. E da mesma forma, no sentido de que, se o servidor, o avaliador, tiver algum tipo de problema de relacionamento com o servidor, ele querer utilizar a avaliação para querer prejudicar, atribuindo notas baixas. Então, esse método de cálculo, ele retira boa parte dessa influência. Mas isso também vai ficar visível para nós, se houve uma supervalorização ou se houve um quantitativo de notas muito baixa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação em que um avaliador atribuiu nota 0 à competência técnica do oficial de justiça que estava relacionado a conhecimento geográfico. Então, ficou evidenciado que o chefe de secretaria ou não entendeu muito bem a pergunta, ou realmente ele quis prejudicar o servidor atribuindo uma nota 0.
E não era um caso de um servidor em estágio probatório, era um caso de servidor efetivo, com mais de 20 anos de serviço, e que já cumpre mandados no interior, na região onde ele atuava há muito tempo. Então, não tinha por que este servidor não ter conhecimento geográfico da sua área de atuação. Então, ficou evidenciado que houve ou uma perseguição do chefe de secretaria, ou o chefe de secretaria não entendeu muito bem a pergunta e se equivocou no momento lá de fazer a marcação da nota. Mas isso não fez com que o servidor fosse prejudicado. A nota dele ficou um pouco abaixo da média, mas isso não foi demérito nenhum para ele. Pelo contrário, ficou evidenciado que houve alguma contaminação ali no processo avaliativo. Vamos agora falar das escalas de avaliação. Para cada perspectiva existe uma escala diferente, né? Então, ela busca aí medir, né, cada perspectiva de acordo com uma escala de frequência diferente. Isso ajuda também a aprimorar o método de cálculo. Na perspectiva técnica, a nota vai de 0 a 4. Eu vou ler aqui o que significa cada nota dessa da perspectiva técnica, mas eu recomendo também que vocês façam essa leitura. Vamos lá. Nota 0. Se você vai realizar a sua autoavaliação e aí você viu uma perspectiva técnica lá que você não tem conhecimento. Você acabou de chegar no judiciário, vamos pegar um exemplo aí do SAGE. Você acabou de chegar no judiciário, você nunca usou o SAGE na sua vida, então o seu nível de conhecimento ali é 0 até o momento em que você começou a utilizá-lo. Hoje, passado 12 meses, você já tem algum tipo de noção. Então, acredito eu que você não pode atribuir uma nota 0 ao sistema SAGE se você já tem mais de 12 meses. Se você está numa vara jurisdicional, você tem que escolher uma nota que demonstre o seu nível de conhecimento. Se por acaso você é da área administrativa e você não utiliza o SAGE e aparece o SAGE lá como competência técnica para você, você não deve marcar a nota 0. Você deve marcar a opção não se aplica. Ou seja, essa competência técnica, ela não se aplica a mim. Eu não utilizo esse conhecimento para fazer o meu trabalho. Eu não utilizo o SAGE para fazer o meu trabalho. Mas se você utiliza, você deve usar alguns pontos da escala, que vai de 0 a 4, onde 0 significa o servidor não possui conhecimento básico necessário para executar a tarefa. Eu não vou dizer que essa nota não pode acontecer, pode, mas isso vai da realidade de cada unidade. Vamos seguindo. Se você atribuir a nota 1 a alguém, vamos supor que você seja o avaliador, e vamos continuar no exemplo do SAGE, né? Qual é o nível de conhecimento relacionado à ferramenta SAGE se você escolher a nota 1. O servidor tem noções teóricas, tendo compreensão e informação sobre a área de conhecimento, porém, não possui a experiência prática na utilização. E aí segue. Recomendo que vocês leiam as outras opções, mas a forma de raciocinar é justamente essa. Eu posso ter um servidor que acabou de ingressar no judiciário e, por algum motivo, ainda não utiliza o SAGE ou não teve a prática necessária dentro do sistema, e ele pode estar no nível 1, como pode estar no nível 2, pode estar no nível 3. Eu vou falar aqui do nível máximo, apenas para chamar a atenção. A nota 4, ela diz o seguinte: o servidor, além do desenvolvimento satisfatório das atribuições do posto de trabalho, possui o conhecimento sistêmico do funcionamento de toda a organização, demonstrando atitudes que objetivam contribuir e melhorar com os resultados da unidade. A gente entende o nível 4 como um conhecimento pleno. E eu posso dizer a vocês que quem acabou de chegar, é muito difícil que ele tenha esse nível de conhecimento tão aprimorado da ferramenta SAGE que ele possa contribuir até para a melhoria da ferramenta. De ter uma visão de todo do Poder Judiciário, né? De como funciona
a movimentação dos processos, o funcionamento do sistema. Então tenham cuidado ao escolher as opções máximas, porque ela está relacionada àquele servidor que acaba sendo uma referência na sua unidade. É aquela pessoa que você sempre busca para tirar dúvida, porque é ela que tem mais experiência, ela que domina. Então o conhecimento pleno é isso, não é você saber tudo, mas é você saber mais do que a maioria. Então, a perspectiva técnica, a escala é essa, ela varia de 0 a 4. Na perspectiva comportamental, percebam que a escala muda. A escala vai de 0 a 100% e ela busca medir a porcentagem em que você, servidor, apresenta os comportamentos esperados para a organização. Com que nível, com que frequência vocês apresentam esses comportamentos que o judiciário como todo espera que você apresente no seu local de trabalho. E as competências comportamentais são 11, e ela está relacionada justamente às atitudes do servidor. Então, vejamos aqui o que diz a escala da competência, da perspectiva comportamental. 0% não apresenta o comportamento, 20% raramente apresenta o comportamento, 40% poucas vezes apresenta o comportamento, 60% com frequência apresenta o comportamento, 80% na maioria das vezes apresenta o comportamento e 100% das vezes apresenta o comportamento. Eu vou dar um exemplo simples, básico. O comportamento de cumprir o seu horário de trabalho, o comportamento de você chegar no horário, o comportamento de você participar de uma audiência e você estar lá naquele horário. Com quantas vezes você chega no horário marcado, que você tem que estar às 7h30 ou 1h30 da tarde, que seja o horário que você combinou lá com o seu chefe. Então é com esse olhar que você deve responder. Se você faz isso poucas vezes, raras vezes, com certa frequência, ou todas as vezes você sempre cumpriu com o seu horário. Eu acho difícil, nem eu consigo isso. Sempre vai acontecer um imprevisto, por mais que não seja sua culpa, por mais que você tenha justificativa, mas você conseguir 100% é uma coisa praticamente impossível. Então, quando alguém sinaliza essa nota, isso já nos chama a atenção também. Nós temos, depois dessa coleta de informações, nós temos como realizar vários filtros no sistema e começar a identificar essas discrepâncias. Mas isso, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando. Nós ainda não estamos utilizando esse tipo de informação que a gente faz ali interna do sistema, porque nós estamos ainda num processo de amadurecimento desse sistema avaliativo. Mas é muito importante que vocês entendam como funciona essas escalas. E vamos à terceira e a mais importante. Lembrem-se, é aquela que tem maior peso, que é a perspectiva responsabilidade. Lembrem-se que é aquela perspectiva que mostra quais são as atividades mais importantes do servidor e são aquelas que ele não pode deixar de fazer. E aí, neste caso, se ela é uma responsabilidade, para a gente é inaceitável que o servidor receba a nota 0 ou que ele se autoavalie com nota 0. Porque se ele fizer isso, se você se der uma nota 0, significa que você não está fazendo a sua tarefa mais importante. Ou seja, 0% não executou a tarefa, embora demandada pelo chefe imediato. Vamos pegar um exemplo aqui, outro exemplo bem prático. O chefe de secretaria pediu que você enviasse um ofício a um jurisdicionado que está lá no processo. Olha, envia um ofício, envia uma carta para ele. Houve a demanda e você não fez. Nesse caso, a sua nota tem que ser 0. Houve uma demanda. E aí a discrepância vai ficar assim. Vamos supor, se o chefe disse que você não fez e você disse que fez, isso vai ser uma coisa que vai ficar evidenciada nos relatórios e que no momento de feedback vai ser importante que vocês conversem. Tanto o chefe quanto vocês, numa reunião que não é para chamar a atenção de ninguém, é uma reunião de alinhamento,
para que possa justamente esclarecer por que foi que o chefe me deu 0. Será que ele realmente pediu, ou ele achou que pediu e eu não fiz? Será que houve algum problema de comunicação? Enfim, a avaliação de desempenho serve para isso também. Sempre que eu falo aqui avaliação de desempenho, eu entendo a avaliação de desempenho em estágio probatório, mas depois que vocês adquirirem a estabilidade, vocês passarão por ciclos anuais de avaliação de desempenho, que é o que todos os servidores efetivos e comissionados são submetidos aqui no Judiciário. Então, você tem lá a escala de 30%, de 50%, de 80% e de 100% dentro da perspectiva comportamental. Passada a explicação das escalas, a gente vai aqui para o artigo 10, que fala justamente de como é que vai ser disponibilizada essa avaliação. Já falei no início que ela é executada pelo sistema de GCA, mas a partir de quando que vocês vão poder responder? De 1º a 15 de maio. Será enviado um e-mail de convocação. Nesse e-mail irão algumas orientações de como responder. Provavelmente vai o link deste vídeo no YouTube para que você possa rever. Outros links que explicam o funcionamento do sistema, de como responder. E vocês irão acessar o sistema e responder à avaliação. Ele vai ficar disponível por esses 15 dias, 24 horas por dia, para que você possa responder ou do celular ou de qualquer local que você esteja e que tenha internet e o dispositivo que você possa acessar, né? O celular, um computador, um notebook, um tablet, que seja. Eu não vou falar nesse momento do desenvolvimento funcional, porque até então eles não se aplicam a vocês. Isso só vai acontecer no final dos 3 anos. Mas ao final dos 3 anos, vocês já estarão aptos, com base nessa avaliação, se assim tirarem a nota, ficarem com notas nessas 3 avaliações, pelo menos com conceito bom, e aí vocês poderão evoluir do nível A1 para o A2. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse momento, isso vai acontecer lá quando vocês já estiverem próximos, os primeiros, né, já estiverem próximos de completar 3 anos. Inclusive, eu acho que esse ano 2021, muitos de vocês já completarão, né, 3 anos de efetivo exercício e já irão adquirir a estabilidade. Eu vou chamar a atenção para alguns artigos aqui que estão lá nos dispositivos transitórios. O artigo 23, ele fala justamente do posto de trabalho, do conhecimento que você precisa ter, da competência técnica que você precisa ter, dos comportamentos que você precisa apresentar e das suas responsabilidades. E aonde estão essas informações para que vocês tenham conhecimento disso? Está lá no próprio sistema GCA. Tem lá a opção relatório. Na opção relatório tem lá o nome descrição de função. No momento que vocês gerarem, vocês verão a descrição do posto de trabalho, né? E lá vai estar relacionado as áreas de conhecimento que vocês precisam dominar, as tarefas que vocês precisam executar, os comportamentos que vocês precisam apresentar e as tarefas mais importantes que vocês precisam executar, que são as responsabilidades. O artigo 25 fala justamente disso que a gente está promovendo agora, que os servidores, os avaliados e os avaliadores poderão participar de um treinamento. Esse treinamento ele pode ser na modalidade à distância, é a nossa realidade hoje em dia, né, por conta da pandemia, e daqui para frente a gente vai utilizar muito esses recursos. Então ele apenas ratifica isso que a gente aqui da Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas está promovendo para vocês, oportunizando que vocês entendam como funciona a avaliação de desempenho, para que no momento da coleta das informações vocês façam essa coleta da forma mais verdadeira possível. O artigo 26 fala o seguinte, e aqui eu chamo a atenção: se por algum motivo você deixar de responder a avaliação, você corre o risco de receber a nota 0. Vamos supor que você respondeu a competência técnica, respondeu a responsabilidade e não respondeu a comportamental. Você não concluiu a avaliação. Se isso acontecer, vai ser atribuído a nota 0 a você, consequentemente o conceito insuficiente
por conta da ausência de resposta. Né? Então prestem atenção. Ao finalizar a avaliação, vai ter um botãozinho lá, encerrar a avaliação. Quando você encerra a avaliação por cada perspectiva, vai aparecer lá um quadradinho verde da perspectiva técnica, azul, na verdade, da perspectiva técnica, da perspectiva comportamental e da perspectiva responsabilidade. Enquanto eles estiverem azuis, é porque existe pendência. Quando você encerra, eles ficam verde. E quando você encerra a avaliação, os questionários não aparecem mais para que vocês possam responder. Então, prestem atenção quanto a isso para que vocês não fiquem prejudicados. E, pior de tudo, é você não responder nenhuma. Né? Aí que realmente vocês podem se prejudicar, né? Porque como vocês estão no estágio probatório, se vocês receberem um conceito insuficiente em algum ciclo avaliativo desse, vocês podem ser exonerados. A lei fala isso. Né? Então, prestem bastante atenção. Né? É um momento delicado na carreira de vocês, é um momento inicial na carreira de vocês e que exige uma atenção, um cuidado, né, especial para isso, principalmente aqueles que querem fazer carreira aqui no judiciário, ou passar tempo, ou até mesmo aqueles que estão aí ainda fazendo concurso para as outras áreas, buscando a melhoria pessoal, pode até mesmo se prejudicar. Imagine que você passe um outro concurso e sempre você tem que apresentar uma declaração de que você não respondeu ao processo, que você não foi penalizado enquanto estava lá no outro órgão. Já pensou você ter que enviar alguma informação dizendo que você não foi aprovado no estágio probatório? Eu não tenho nenhum exemplo quanto a isso, mas eu imagino que isso pode trazer algum tipo de prejuízo. O artigo 28 aqui fala de algumas questões do servidor que está cedido a outro órgão, que seja do Poder Judiciário, que não seja do Poder Judiciário. No caso dos servidores do estágio probatório, isso não se aplica. Não existe a faculdade do servidor de estágio probatório não ser avaliado. Nos casos dos servidores que já adquiriram a estabilidade, a depender do órgão que esse servidor esteja cedido, se lá não tiver o procedimento avaliativo, enfim, existem algumas exceções, até mesmo porque a lei, se o servidor tiver cedido a um órgão que não seja do Poder Judiciário, ele já não pode evoluir. Então, enfim, são questões pontuais aqui que nesse caso não se aplicam a vocês, mas pode gerar algum tipo de dúvida ou de confusão aqui no momento da leitura desse dispositivo. E chama a atenção aqui do canal para tirar dúvida, o e-mail desenvolve@tjl.jus.br. O artigo 31 fala novamente do e-mail, da importância do e-mail. Vocês devem atualizar esse e-mail. Se vocês não tiverem, principalmente aquele que vai fazer agora a primeira vez, deve contatar o DIAT, pedir, solicitar a criação. Você faz essa solicitação por intrajus, né? Assim que você receber o endereço, você vai informar para a gente também lá pelo enviando ao Desenvolve esse endereço para que a gente possa atualizar no sistema. O artigo 32 fala do feedback. O feedback é um momento que você, avaliado, terá com o seu avaliador justamente para fazer alinhamentos. A questão do feedback ainda carece de algum amadurecimento, porque alguns avaliadores ainda não adquiriram o hábito de ter esse bate-papo com o servidor, de sentar com ele, de abrir o relatório de desempenho, de ver aquilo, de conversar com ele, olha, você precisa melhorar nisso. Vamos criar aqui um plano de desenvolvimento individual para que você melhore em determinado aspecto, em competência técnica ou comportamental. Enfim, são coisas também que vocês aprenderão com o tempo e são algumas coisas que também estão aqui nos vídeos do YouTube, né? Eu recomendo que vocês pegam um vídeo desse por dia e dá uma olhada, né? Vai assistindo, vocês vão entendendo melhor essas. O artigo 33 fala dos prazos e que esses prazos não serão prorrogados, ou seja, gente, a avaliação vai abrir dia 1º e vai fechar dia 15. A gente programa isso no sistema e não tem como voltar. Ou seja, se você esquecer, chegar lá no dia 16, tentar responder, você já não vai mais conseguir. Quando chegar meia-noite lá do dia 15, né, 23h59, quando der 0 hora, você não vai conseguir mais responder a avaliação. Então, recomendo, não deixem para responder na última hora. Vocês podem ter problemas de internet, de conexão,
vocês podem precisar ajustar, já que é que já aconteceu na prática. O servidor deixou para responder no final e quando ele foi responder, ele viu que a lotação dele estava errada, ou ele viu que o avaliador dele estava errado. Aí ele chega na sexta-feira, né, 5 horas da tarde, ele envia a demanda para solicitar o ajuste. Não vai dar mais tempo, não vai dar mais tempo de fazer essa correção. Muito embora o sistema fique disponível, esses ajustes ele vai seguir dentro do horário de trabalho meu, da DAGP, dos servidores que estão lá. Os ajustes não acontecerão 24 horas por dia, muito embora o sistema fique disponível para você responder. Então, quanto antes você identificar qualquer inconsistência, e isso é comum de acontecer, porque nós fazemos importações com base nas avaliações anteriores. O servidor pode ter mudado de lotação recentemente, e no momento que a gente fez a importação, esse dado ainda não tinha sido registrado. O avaliador pode ter mudado, o magistrado pode ter sido promovido para outra. Então isso é comum de acontecer. E é muito importante que vocês verifiquem isso, né? Acessem o sistema. Vocês podem até nem responder no primeiro dia, mas acessem o sistema e verifiquem. Meu posto de trabalho está correto, meu setor está correto, minha unidade está correta, meus avaliadores estão corretos. Então, se tiver, aí no outro dia você vai e responde a avaliação, ou volta para assistir o vídeo, se quiser entender melhor. Mas façam essa verificação logo no momento da abertura, tá bom? Então, gente, o que eu tinha para falar da avaliação de desempenho do estágio probatório foi justamente isso. Eu pontuei algumas coisas aqui do ato normativo 19, chamei a atenção de vocês aquilo que eu vejo como mais importante, mas eu sempre recomendo a leitura, leiam com calma. Se tiverem alguma dúvida, envia e-mail lá para o Desenvolve, né? E vamos ficar atentos a essa questão da avaliação de estágio probatório. É um momento muito importante na carreira de vocês. Então, eu vou me despedir de vocês agora, né? E a gente vai ficar disponível pelos canais de atendimento que a gente já informou aqui para tirar as dúvidas, e vamos sempre monitorando e enviando mensagens pelo TJ, vamos enviar e-mail por mala direta, cobranças. O sistema ele automaticamente faz cobranças. Se você em determinado período a gente dispara lá, a gente vê quem finalizou a avaliação e quem não finalizou. Então vocês receberão e-mails automáticos. É importante que nesses 15 dias aí vocês fiquem realmente ligados no e-mail, né? Atentos às comunicações, atentos ao que sair no portal do tribunal, as reportagens, as orientações, os e-mails. É muito importante que vocês sigam tudo isso. E é muito importante que você também sensibilize o seu avaliador, né? Converse com ele, diga que você está agora passando pela avaliação de estágio probatório, que foi enviado uma convocação, que existe esse vídeo, né, que está disponível para orientação, e a gente concluir esse ciclo, assim como a gente fez no primeiro, sem nenhum tipo de problema, com todos os servidores participando e seguindo no caminho para que vocês possam adquirir a estabilidade no serviço público, né? Então, até mais, até o próximo vídeo, até um próximo momento, né? E a gente está lá sempre disponível para atender vocês da melhor maneira possível e dentro das possibilidades da gente, né? Nem sempre, quando vocês nos procuram, naquele momento a gente consegue atender, mas com certeza a gente vai dar um tratamento, a todas as demandas que chegam lá na DAGP. Algumas são solucionadas e respondidas de forma rápida, outras levam algum tempo porque envolvem outras variáveis, né? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês, era isso que eu tinha a apresentar, né? Então, agradeço, revejam esse vídeo, né? Assinem lá o canal do TJ e vamos seguindo com o nosso trabalho. Até mais, gente. Grande abraço.